E olha, ocorrências como essa têm se tornado comuns, por isso a gente vai ao vivo com o Carlos Henrique Costa para saber o que pode ser feito, inclusive, pelo CREA para conseguir minimizar problemas como esses de acidentes com essas edificações. O que se pode fazer para evitar esses casos e conseguir evitar ocorrências e acidentes como esses, Carlos? Olha, Adriana, é uma situação que gera muita, como é que eu posso dizer, gera muita confusão entre as pessoas, né? Eu estava até conversando aqui com o Emanuel Mota, que está aqui do meu lado, vou pedir até para o Sérgio mostrar ele, o Emanuel Mota, que é presidente do CREA Ceará. Emanuel, a gente teve diversos casos de queda, de desabamento, esse tipo de situação, e aí um dos entrevistados estava falando aqui da ida do CREA no local, mas não é bem assim, né? A gente estava conversando aqui que o CREA, ele é responsável por parar o momento ali da construção, no ato da engenharia, né? Vamos explicar para o público, para entender como é que funciona essa atuação do CREA. Bom dia, Carlos Henrique, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Realmente há uma grande confusão com relação à atuação do CREA. O CREA ele tem o principal papel de fiscalizar o exercício ilegal das profissões, trazendo para a sociedade a segurança de que as edificações estão sendo construídas por engenheiros. Então, o CREA atua na fiscalização das obras e serviços de engenharia, agronomia e das geociências, garantindo a contratação de um responsável técnico. Agora, incidentes como esse que aconteceu agora aí na reportagem, lá em Maranguape, né? E outros mais aqui na cidade, eles refletem a falta do costume de manutenção que nós brasileiros temos, né? Essa falta de costume. Então a gente precisa entender de que o custo do imóvel ele representa apenas uma fração, né? A compra do imóvel representa apenas uma fração do que você vai investir nele ao longo da vida, com manutenções rotineiras, com contratação de serviços para reformas, ampliações, e tudo isso quem faz são engenheiros. A gente precisa ter esse costume de tomar serviços de engenharia, assim como a gente já toma serviços de medicina, serviços de advocacia, entendendo que dessa forma a gente vai viver numa sociedade mais segura. Você falou aí do costume do brasileiro e é interessante a gente explicar aqui também da importância de se ter um profissional qualificado tanto para manutenção quanto para a construção daquele imóvel, né? Perfeitamente. Eu gosto sempre de fazer um paralelo, Carlos Henrique, com a medicina, certo? Você vai no médico da família, né? Agora mesmo algumas operadoras de saúde implementaram esse serviço. Aí o paciente entra em contato com o serviço médico, bate um papo ali com o médico, explica a sua situação e de lá é encaminhado para um infectologista, para um cardiologista, para um ortopedista. E é assim que deve ser a engenharia. Você deve ter um engenheiro generalista, digamos assim, que conhece de tudo ali, para você bater um papo com ele e eventualmente contratar para determinados serviços. E nesse momento ele vai indicar, essa tua edificação precisa de uma recuperação estrutural, essa outra aqui precisa de melhorar os quadros elétricos, que é um outro problema, os incêndios aqui na cidade. A Fortaleza está envelhecendo e muitos prédios têm mais de 30 anos. E naquela época os projetos eram desenvolvidos apenas com uma TV na sala, um ventilador no quarto, e agora você tem ar-condicionado em todos os quartos, na sala, na varanda, tem também televisões em todos os quartos. Agora com o home office criou-se um ambiente de trabalho, e aí é preciso se fazer uma manutenção, uma ampliação do quadro elétrico, para regularizar essa carga, né? Então a gente tem que ter todos esses cuidados e consciência da importância disso. A gente não pode menosprezar serviços de engenharia. Pessoal, me alongar mais um pouquinho, eu vi na reportagem que ele falou sobre escoramentos, né? Escoramento, às vezes a pessoa tem uma falsa sensação de que meteu aquela escora ali de baixo e a construção vai ficar segura, né? Só um dado para vocês, uma escora daquela suporta entre 800 e 1.000 quilos, certo? Entre 800 e 1.000 quilos. 1 metro cúbico de concreto, 1 metro cúbico o que é? É 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ele pesa 2.500 quilos. Então, para suportar 1 metro cúbico de concreto, teriam que ter 3 ou 4 escoras, né? Então, você vê aí que às vezes uma escora não resolve muita coisa. Tem que ter realmente uma atuação de engenheiro para dizer colocar a escora. Porque dependendo de onde ele coloca, pode vir a ruína a estrutura. É isso, obrigado, Emanuel, pela sua participação. E aí, Alexandre, Adriana, amigos que acompanham o Ceará no Ar, é interessante ter esse cuidado. Afinal, todo cuidado é pouco e é importante também ter um profissional qualificado, tanto para a manutenção quanto para a construção desse imóvel. Eu volto com vocês. Ok, Carlos Henrique, realmente isso é um problema latente aqui no nosso município. Já aconteceram vários casos e você não descuide, viu? Preste atenção na estrutura do seu imóvel, preste atenção em quem está realizando possíveis reparos, como esses reparos estão sendo feitos. Observe situações de rachadura, de repente algum piso que está
mudando de posição, alguma brecha que está abrindo na parede, não deixe para depois não, tá certo?